Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no estudo Conhecendo o Nosso Lar, que nós iniciamos esse ano a convite do portal Conhecendo o Espiritismo, aí em meio às ações para multiplicarmos a doutrina dos espíritos, o Espiritismo há mais corações que necessitam dessa mensagem, tendo em vista que ela é portadora de grandes esclarecimentos, de grandes luzes para a nossa consciência e para o nosso coração. Eu me chamo Marcelo Souto e estou aqui para continuarmos juntos a nossa investigação dessa obra fabulosa chamada Nosso Lar. Na noite de hoje, no nosso estudo de hoje, nós vamos analisar aí o capítulo 23. Já estamos chegando quase na metade da obra, que tem 50 capítulos. E esse capítulo que nós vamos analisar hoje se intitula Saber Ouvir. É um título bastante sugestivo, mas ele não é o que nós estamos imaginando a princípio aí, quem não teve oportunidade de ler o capítulo. Esse capítulo não se refere ao fato de sabermos ouvir em um diálogo corriqueiro. Ele faz referência a outra circunstância que nós vamos analisar e que diz respeito a como que os espíritos desencarnados lidam com o fato de receberem ou não receberem notícias daqueles que ficam neste plano da vida. Mas nós vamos além dessa análise, porque, como a gente tem falado, qual seria, do ponto de vista do esclarecimento dos encarnados, a validade de um espírito como André Luiz, tutelado por outros companheiros espirituais, como por exemplo Emmanuel Bezerra de Menezes, nos trazer notícias sobre a reação dos desencarnados diante do conhecimento dos fatos que continuam ocorrendo neste plano da vida? Qual seria a serventia dessa imagem informativa construída na obra, desse contexto que chega até nós, se não a de refletirmos como estamos lidando com as ocorrências que os nossos amores, que os nossos parentes, que os nossos amigos enfrentam diariamente, porque eles também estão matriculados na escola da vida. Como que nós lidamos emocionalmente com essas ocorrências na perspectiva de já nos prepararmos para lidarmos com isso quando retornarmos para o mundo espiritual. Essa é a grande valia da mensagem que esse capítulo vai nos trazer. Nós não estudamos como os desencarnados reagem às notícias que vêm deste plano da vida para que nós, quando desencarnarmos, saibamos como agir. Nós estudamos a reação desses espíritos do lado de lá da vida, as ocorrências que estão aqui, para que possamos ir nos educando a essas ocorrências, as nossas reações desde agora. E esse é o motivo do capítulo se chamar Saber Ouvir. Nós estamos aprendendo com essa obra que tudo aquilo que nós queremos fazer no mundo espiritual é preciso que essa edificação comece aqui, principalmente no que tange às nossas emoções, aos nossos comportamentos. Então, esse capítulo é muito especial e de muita valia para todos nós, porque
Quem de nós não sofre ao ver um filho, um cônjuge, um amigo, um parente, um colega de trabalho atravessar tribulações e muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos como vislumbrar essa circunstância do ponto de vista da visão da imortalidade. É isso que nós te convidamos para analisar então a partir de agora com o capítulo 23 da obra Nosso Lar. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o retorno de Lísias para a casa de sua mãe. A gente tem repetido que 5 ou 6 capítulos se passam nessa visita de Lísias, melhor dizendo, de André à casa de Lísias e Dona Laura. Então são muitos capítulos que se desdobram aí em cenas nessa visita. Em capítulos anteriores, Lísias sai para participar de uma espécie de evento com os seus companheiros, com os seus amigos ali em Nosso Lar. André Luiz fica sozinho com Dona Laura, desenrola uma série de conversas que nós já analisamos nos estudos anteriores e agora ele retorna à sua casa e ele e André Luiz se dirigem então ao exterior da casa para vislumbrar ali a noite. E então André Luiz diz o seguinte: nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Esse trechinho é um trechinho que está no começo do capítulo. Por que eu destaquei esse trechinho? A gente até separou ele aqui, porque no que vem depois não tem uma vinculação muito profunda com ele, mas eu trouxe ele para a gente analisar, porque tem um dado que, de certa forma, se relaciona assim com o que virá depois, e é esse fato que Lísias fala a respeito do compromisso que existe entre os habitantes equilibrados da colônia de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Vejam que aqueles que desencarnam e que retornam ali para Nosso Lar estão vinculados com o compromisso de uma emissão mental que reflita e consiga espalhar, de certa forma, somente o bem. Eu convido vocês a imaginar o quão esforço isso exige daqueles que, como nós, não estamos ainda afeiçoados a esse tipo de disciplina. Nós já sugerimos aqui um exercício simples de imaginarmos ou de anotarmos o padrão dos nossos pensamentos ao longo de um dia, somente de um dia, para verificarmos o que estamos pensando, o teor dos nossos pensamentos. Então, a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia que tem uma predominância de uma vibração de paz. Mas isso não é porque ela está em algum lugar especial ou porque os espíritos superiores de fora da colônia geram essa vibração. É um compromisso dos habitantes que ali estão de emitirem pensamentos de alto teor que Lísias classifica quase como se fosse uma prece perene, porque pensar no bem, falar o bem é também orar, como já vimos em estudos anteriores. Então, o que a gente vai ver em seguida a respeito de como as notícias que vêm do mundo dos encarnados se reflete na mente
dos habitantes da colônia tem a ver com isso. Porque a redução, digamos assim, da chegada dessas notícias na colônia, que foi uma medida adotada pelo atual governador, ela certamente vai ao encontro desse acordo que existe entre os espíritos equilibrados de manterem um padrão de vibração mental superior. Então, por isso que a gente trouxe esse trecho. Há como se fosse, digamos assim, um acordo coletivo, um compromisso coletivo. Daí todos os que chegam à colônia, incluindo os espíritos não tão equilibrados como André Luiz, na sua chegada, ali vindo do umbral, sentirem essa paz que diferencia o ambiente. Ela se dá não por um milagre, mas pelo simples compromisso dos espíritos que ali habitam de emitirem pensamentos de alto teor vibratório. Dito isso, Lísias chama André Luiz de retorno ao interior da casa e André Luiz relata que ele liga como se fosse um aparelho análogo ao nosso rádio, ao antigo rádio. E aí, então, André Luiz pergunta se vão ouvir notícias do planeta, aqui da esfera dos encarnados. Ao que Lísias responde: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. A programação do serviço necessário são 3 coisas que ele destaca ali que eles vão ouvir naquele aparelho radiofônico: a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados. São esses 3 padrões de informação, vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. E aí, se fôssemos nós no lugar de André Luiz, provavelmente faríamos a mesma pergunta que ele vai fazer. E é provavelmente por isso que ela está na obra. Qual é essa pergunta? O texto continua e a gente lê o seguinte: a observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? Ou seja, não será exagero isso, né? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Eu quero que vocês se coloquem no lugar de André Luiz, porque é perfeitamente natural esse questionamento, e muitos dos que partem, e ainda dentro desses, os que vão para colônias espirituais onde reina essa paz, essa angústia de querer falar com os encarnados, ela é verdadeira e eu diria até natural. Mas vamos ver o que Lísias vai nos dizer. Ele diz assim: já esperava essa pergunta. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Primeira coisa, ele vai começar a fazer uma comparação com a nossa postura na família enquanto estamos aqui e como que isso se reflete na nossa angústia quando vamos para o mundo espiritual. Então, muita atenção. O que ele está nos dizendo? Que enquanto estamos aqui, no seio familiar, neste plano da vida, nós nos isolamos entre a consanguinidade familiar e esquecemos o resto das nossas obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Aqui, aí ele volta a falar de como isso se dá em nosso lar, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face.
É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. E aí agora vem um dado histórico impressionante, eu diria, no que diz respeito a como que a colônia tratava esse recebimento de notícias do plano dos encarnados, e ele vai nos dizer que houve uma mudança nessa tratativa. Vamos ver. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do que sabemos, ligavam-se com os núcleos, perdoem, do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vejam só, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Então, qual era esse quadro? Quase, ele vai dizer, todas as moradias recebiam notícias, todas as moradias de nosso lar recebiam notícias do que se passava com os seus familiares ou notícias em geral no que se passava na nossa esfera dos encarnados. Isso ia do Ministério da Regeneração ao da Elevação. Só que ele vai dizer, ele vai caracterizar o efeito do recebimento constante dessas notícias do nosso plano como que causando uma constante guerra nervosa. Vão imaginando o quadro. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Então vamos lá. Há 2 séculos atrás, ali da época que a obra foi lançada, década de 40 do século passado, há 2 séculos atrás, um dos ministros da União Divina, lembrem que esse ministério é o que liga a colônia às esferas superiores, compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos do mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Esse trecho merece um destaque, digamos assim, diferenciado. Por quê? O que faz a paz da colônia, e é por isso que a gente abriu com esse trecho em cima, o que faz a paz de uma colônia espiritual, como de qualquer cidade, incluindo as nossas cidades terrenas, o que faz a paz reinar em qualquer coletividade humana, esteja ela no corpo ou fora dele, é o compromisso dos seus habitantes, dos seus integrantes, com o tipo de sentimentos e pensamentos que são alimentados. Qual é o quadro que nós estamos vendo aqui? Cada casa de nosso lar tinha contato com notícias dos seus parentes e com as notícias gerais do plano dos encarnados. Isso causava uma confusão, de tal forma que Lísias vai dizer que a cidade era muito mais um departamento do umbral que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Como assim, Marcelo? Um departamento do umbral não está exagerando? Meus amigos,
os espíritos que estão no umbral, como nós, muitos de nós, são espíritos sem qualquer disciplina mental, emocional. O que faz umbral, nós estudamos isso no capítulo referente ao umbral. Não é ele estar localizado em um lugar, análogo àquela ideia de inferno comum das escolas religiosas a que muitos de nós nos afeiçoamos, dos dogmas religiosos. O que faz umbral é o fato de que os seus moradores, os seus habitantes, estão no estado de perturbação espiritual profundo. Então, se nós estamos numa colônia espiritual, essa colônia espiritual recebe notícias dos encarnados, notícias particulares ou gerais, e essas notícias perturbam mental e emocionalmente os habitantes de uma colônia como o nosso lar, essa colônia vai ter padrões mentais e emocionais parecidos com os dos habitantes do umbral. Estamos entendendo como é interessante essa explicação? E aí ele prossegue dizendo que, amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Vocês lembram quando nós estudamos as mudanças na alimentação, como elas foram difíceis de serem realizadas? Aqui nós estamos diante de outra mudança para a melhoria da qualidade de vida, de pensamentos, de vibrações da colônia. E de novo, os habitantes, muitos dos habitantes, não compreenderam a necessidade delas. Então isso também deve fazer a gente pensar que uma colônia espiritual, ela não é algo estático, pronto, perfeito, equivalente à ideia, de novo, de céu que nós temos relativo aos dogmas religiosos a que nos filiamos outrora. Nosso lar é uma colônia espiritual feita de espíritos em progresso e, como tal, está vinculada à lei de progresso, que diz que nós vamos melhorando os nossos padrões de virtude, morais. Isso vale para indivíduos e vale para a coletividade. Então, o que nós estamos observando aqui é que nosso lar também vai passando por melhorias. Não é um céu como a gente imagina. Ele também vai avançando no rumo da construção de uma cidade mais equilibrada, onde o bem reina, assim como nós, aqui no nosso plano, vamos tentando fazer a nossa coletividade melhorar e avançar. Então, ele vai dizendo aqui que houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, ele faz referência aqui àquela frase de Jesus, na passagem bíblica: deixai que os mortos enterrem seus mortos, e está dizendo com isso, na interpretação dessa fala de Jesus, que essa separação momentânea, para que ela não gere desequilíbrios, ela precisa ter alguns padrões. Jesus não estava desfazendo da saudade, da perda, do luto. Jesus estava dizendo que, acontecendo essa separação momentânea, é preciso haver equilíbrio dos que ficam, mas também dos que partem, para que ambos consigam continuar as suas atividades em planos da vida que agora são diferentes. É sobre isso que Lísias vai nos falar agora em seguida. André Luiz, não convencido da explicação, não totalmente convencido da explicação de Lísias, objeta o seguinte: seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Entendeu nada do que Lísias falou, né? Que a pergunta é tudo o contrário do que ele disse. Ele está dizendo assim: não seria melhor saber o que acontece do que ficar angustiado
não sabendo ou imaginando o que acontece? E aí Lísias, que André Luiz diz aqui, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. Aí ele joga a bola para André Luiz. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos? Olha só as condições. Ele está dizendo assim: André, se você recebesse uma notícia e agindo diante dessa notícia, devendo agir, porque não basta receber a notícia, você receberia a notícia e deveria agir com serenidade, esperar com fé e agir seguindo os preceitos divinos. Você está preparado para fazer isso, seguindo esse padrão, sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Vamos fazer essas perguntas para nós mesmos. E aí André sorriu desapontado e Lísias continua: não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. E quem auxilia precisa estar em equilíbrio. A questão toda é essa, o ponto central é esse. Porque a gente poderia dizer assim: ah, eu posso ajudar. Será? Será se a forma como nós ajudamos aqueles que nos procuram é verdadeiramente um auxílio? Ou será se nós imaginamos que é um auxílio? Será se os conselhos que nós estamos dando refletem serenidade, fé e se seguem os preceitos divinos? Porque ajudar não é se preocupar e se derramar em ações irrefletidas. Essa é a lição que começa a aparecer para nós encarnados. Porque nós podemos viver essas lições ainda aqui. A gente não precisa desencarnar, como a gente falou no começo do nosso estudo. E aí ele prossegue dizendo: convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios no sentimento e do raciocínio que nós falamos aqui. Ninguém consegue auxiliar justamente estando desequilibrado emocional ou racionalmente. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Olha que coisa interessante. Se os parentes que ficam aqui nesse plano da vida oferecessem campo mental a essa espiritualidade, seria mais fácil. Mas, ele vai dizer, esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio, não consegue nem se dominar e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. E aí, mais lá na frente, ele vai fechar o raciocínio dizendo assim: acresce notar que, da esfera superior, onde eles se encontram, é possível descer à inferior, onde nós nos encontramos, com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas.
E aí vem então o título do capítulo. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Quanta coisa maravilhosa para a gente aprender, concordam? Vamos tentar trabalhar um pouquinho agora o que seria esse saber ouvir. O que é esse saber ouvir? Quais são os fundamentos de saber ouvir? E aí é que eu te convidei a refletir o seguinte: na condição de encarnado, como nós nos encontramos, quando você recebe uma notícia de um filho, de um cônjuge, de um amigo, de um colega de profissão, passando por dificuldades ou vivendo um momento tempestuoso, como é que você reage? Exercitar isso agora é nos prepararmos para termos um tanto de saúde mental e emocional quando desencarnarmos. A gente não precisa ir para lá para vivenciar essas lições. A gente pode exercitar isso agora. Como é que a gente faz, é a pergunta, para saber ouvir? Porque saber ouvir é condição para saber falar. Vamos lá então descobrir esses fundamentos? Livro dos Espíritos, capítulo que trata da influência dos espíritos na vida dos encarnados. Questão 486, onde se pergunta: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Pergunta que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui no capítulo 23 de Nosso Lar. A resposta dos imortais é a seguinte: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, não com os vossos males que sofremos. Vejam só, os espíritos se afligem com os nossos males quando não os suportamos com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Vamos pensar essa informação aqui importante. Os espíritos, ele está falando aqui dos espíritos certamente um pouco mais elevados, não se afligem porque nós sofremos, ponto. Não é aquele sentimento de não querer que nós soframos. Eles não se condoem com as dificuldades propriamente ditas que nós enfrentamos. Eles se afligem quando nós não suportamos essas dificuldades com resignação, porque daí a gente não vai tirar nenhum benefício. Então, lá vai a primeira implicação disso para a nossa realidade hoje. Quando você vê algum amor seu enfrentando uma dificuldade, você se aflige pela dificuldade em si, querendo retirar essa dificuldade de uma vez por todas, ou você deseja e espera que ele aprenda e cresça com ela. E aí, quando esse nosso amor não aproveitasse o ensejo para o crescimento, aí sim seria uma aflição justa.
Parece um pouco de indiferença, mas não é, quando nós entendemos que todos reencarnamos nesse plano da vida com programas de aprendizado e evolução imprescindíveis. Não há ninguém em regime de exceção. Ninguém reencarna, eu vou usar uma expressão aqui comum, para ter só o filé mignon da vida. Aliás, quem reencarna para ter o que de melhor a maioria dos encarnados sonha em ter, está vivendo uma prova dificílima. Então, vamos racionalizar um pouquinho, sem fugirmos do sentimento. Se os nossos filhos, os nossos familiares, cônjuges, enfim, estão aqui com provas e expiações programadas e não podemos evitá-las, nós devemos estimulá-los a aprender com essas provas, não a nos afligirmos porque elas estão no seu cardápio evolutivo. Aqui começam as bases do saber ouvir. Percebemos? É preciso olhar aqueles que nós amamos como espíritos imortais. Meus amigos, vejam que há 200 anos, os espíritos que estavam em nosso lar não conseguiam olhar os seus parentes da terra como espíritos imortais. Vejam que contradição interessante, que paradoxo interessante. Ah, mas estavam desencarnados e não conseguiam olhar os seus parentes encarnados como espíritos imortais? Exatamente. Continuavam presos na ideia da consanguinidade egoísta, querendo livrar esses parentes das dificuldades naturais a que todos nós, espíritos que estamos evoluindo, vamos passar. Então, primeira base para saber ouvir. Veja, lembre-se que aqueles que você ama são espíritos imortais. Não é para você se tornar uma pessoa fria. É para você saber como ajudar. O que fazer, seguindo os preceitos divinos, mantendo a fé, a serenidade. Questão 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Pergunta parecida com o raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. E a resposta diz o seguinte: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Os espíritos não se afligem porque nós vivemos a prova da riqueza, a prova da pobreza, a doença, o abandono. Eles se afligem porque diante dessas provas de caráter físico, nós continuamos muitas vezes egoístas e duros de coração. Daí decorre tudo mais. Riem-se, vejam só, riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Muitos dos males que nós achamos ter são imaginários, porque são provocados simplesmente pelo nosso orgulho e pela nossa ambição. Os espíritos que estavam em nosso lar há 200 anos se condoíam com esses males imaginários dos seus parentes, porque provavelmente ainda estavam nessa faixa evolutiva de orgulho e ambição. Então queriam que os parentes preservassem títulos, riquezas. Estamos entendendo? Ele vai mais à frente, os espíritos vão mais à frente no raciocínio. Eles dizem que eles se rejubilam com as dores que nós sofremos, desde que elas abreviem o tempo das nossas provas. É uma lógica
um tanto quanto diferente. Marcelo, isso está muito longe. Não está não, meus amigos. É um exercício. Olhar os nossos parentes assim é um exercício de espiritualização, de espiritualidade. Não quer dizer que a gente não vai chorar, mas as nossas lágrimas vinculam-se às determinações divinas no sentido de que é melhor esse nosso amor aprender agora do que voltar para a imortalidade sem nenhum patrimônio espiritual. E aí Kardec, comentando essa resposta, diz assim: vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, olha só, bases para saber ouvir. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Esse é o convite que nós estamos trazendo, para que a gente faça um esforço de apreciar as dificuldades dos que nós amamos desse modo diverso. Então, ao passo que os bons nos levantam ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Qual das duas posições a gente vivencia? A gente levanta o ânimo sem querer tirar necessariamente a aprovação daqueles que nós amamos, com o interesse do futuro que os aguarda, ou a gente os impele ao desespero, comprometendo-os mais ainda. Percebemos? 503, questão 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade, ou seja, o espírito protetor não se torna infeliz quando o seu protegido, apesar dos conselhos que recebe, segue o mau caminho? Resposta: compungem-no os erros do seu protegido a quem lastima. Mas aí vem um detalhe sensacional. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, que quer evitar a toda forma qualquer dor do filho. Porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Aqui estão uma parte das bases que nós gostaríamos de trazer para que nos aproximemos do equilíbrio dos espíritos que estão em nosso lar. Porque, ao contrário deles, a gente recebe as notícias, nós vamos receber essas notícias. A questão é como nós estamos reagindo a elas. Talvez, se nós nos prepararmos de antemão, a gente vai poder ter uma participação mais ativa na vida dos que aqui ficarem quando nós partirmos, porque nós já vamos ter construído esse equilíbrio. Então vejam que interessante. A aflição que os nossos protetores, melhor dizendo, sentem, não é a que nós como pais sentimos diante dos nossos filhos, querendo livrá-los de todas as dores. Quando eles erram, querendo limpar os efeitos do erro. A analogia não é como essa. A dor que eles sentem é diferente, a aflição que eles sentem é diferente. Por quê? Porque eles sabem que há remédio para o mal sempre. O remédio pode ser mais amargo a cada novo erro,
mas há remédio para o mal sempre, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Nós causamos isso com os nossos anjos da guarda. Olha que reflexão interessante. E aí, trazendo a última parte das bases para sabermos ouvir, eu convido vocês a analisarmos uma mensagem do Emmanuel, benfeitor espiritual Emmanuel, chamada Familiares Queridos, que está no livro Alma e Coração. Vamos lá. Ele diz assim: em nos reportando a familiares queridos, observa que, da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, pega tudo aquilo que te deixou ansioso na existência. Tudo. Talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Natural. Preocupações financeiras, com a saúde, a maior parte das nossas preocupações guarda relação com os nossos familiares. A maior parte das ansiedades de uma encarnação inteira tem vinculação com os nossos familiares. Emmanuel começa com essa constatação. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andarão em problemas, ameaçados, menos felizes, terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e acham-se atormentados por aflição e desânimo. Então vejam sofrimentos de vária natureza aqui. Tentações, prejuízos, aflições, desânimo. À vista de provas atravessadas, ou seja, porque estão atravessando provas, esses que nós amamos provavelmente estejam evidenciando alterações de comportamento e, por vezes, haver-se-ão internado em erros e labirintos. Essa metáfora é belíssima, porque às vezes a sensação que nós temos é essa, é de que aqueles que nós amamos estão entrando no labirinto do qual, como diz Emmanuel aqui, levaram tempo para superar. Nesses lances críticos da experiência comum, perguntas habitualmente a ti mesmo. Nós nos perguntamos a nós mesmos: que fazer para auxiliá-los? E essa é a pergunta dos desencarnados quando têm a oportunidade de receber notícias dos que aqui ficam. Que fazer para auxiliá-los? E aí vem a resposta agora do Emmanuel, que integra a base do saber ouvir. Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil. Primeira coisa, para saber ouvir, não lamenta e não acusa. Porque isso denota muito mais o nosso desequilíbrio do que uma análise lúcida do problema. Em uma mensagem, se eu não me engano, chamada Convém Refletir, Emmanuel nos diz que nós ouvimos e sentimos as informações que nos chegam muito mais de acordo com os nossos conteúdos anteriores do que originalmente a forma como elas foram vazadas. Ou seja, a gente ouve contaminando o conteúdo com as nossas emoções. Isso até de certa forma, até certo ponto é natural, mas carece de educação. Então, primeira coisa, quem lamenta e quem acusa já não está ajudando. Se lamenta, a lamentação não vai resolver o que aconteceu. Se acusa, está agravando a resolução do problema. Eu sei que é tentador
lamentar ou acusar. Porque desde o dia em que eu li essa mensagem, eu exercito isso. E nem sempre eu consigo. Mas é o caminho. Lamentar ou acusar piora o problema e nos afasta do auxílio que nós podemos oferecer. Segundo, nem tampouco largando as próprias obrigações a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. Quantos pais mundo afora largam as suas obrigações, a sua vida, para corrigir erros que os filhos adultos cometem, como se isso fosse livrá-los, é o que Emmanuel diz aqui no desaconselhável tentame de arrancá-los às lutas de que necessitam. É o que nós falamos, todos nós vamos passar. Então, segundo elemento, não fuja dos teus deveres, das tuas obrigações, na ilusão de que, sanando consequências de erros, esses nossos amores não vão mais sofrer. Porque se a gente impedir essa prova, virá outra. Se a gente afastar essa expiação, virá outra. Estamos compreendendo? No esforço de ajudá-los, e aqui é uma imagem sensacional. Ah, Marcelo, é muito difícil fazer isso. Isso é só para espírito superior mesmo, a gente não consegue. Vamos lá, vamos inverter a bola para a gente ver como vale a pena tentar fazer esse exercício para a nossa própria paz, para a gente ter mais leveza. Vamos fazer o seguinte exercício que Emmanuel vai sugerir. No esforço de ajudá-los, lembremos a nós mesmos quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Se é difícil para você imaginar como fazer isso, basta nós lembrarmos que, com relação aos nossos familiares, aos nossos anjos da guarda e ao próprio Deus, diariamente, a gente não faz o melhor para nós mesmos. Eles nos aconselham e a gente arquiva pareceres dignos, sem nos demovermos de propósitos, como ele diz, que nos induzem para determinados tipos de aventura que vão trazer consequências funestas. Isso não quer dizer que a gente largue de mão, e aí está o desafio maior, porque Deus nos ama assim. Ele nem diz, ou faz como eu quero, ou sofre para sempre para lá. Mas ele também não fecha as portas quando nós voltamos. Esse é o exercício. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, além do apoio, além da nossa bênção, que não é conivência, que é fazer o que está ao nosso alcance respeitando as escolhas. Isso não é conivência, temos que perceber essa diferença. Além de dar o nosso apoio e a nossa bênção, sabendo separar o que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos fazer no apoio que nós estamos dando, fique bem claro,
Podemos auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia todos eles também. Lembremos da mãe de André Luiz. Estão lembrados? Desencarnou, foram para o umbral marido, André Luiz, 2 irmãs. Os 3 filhos e o marido estavam no umbral. Só o André, ela tentava ajudar há 8 anos. Ela é um exemplo lindíssimo de como fazer isso aqui. Porque ela não vai sentar e chorar porque os familiares não aproveitaram a encarnação. Ela continua trabalhando, porque a gente já aprendeu que em nosso lar, para interceder, precisa ter mérito. Então o que ela pode fazer? Ela continua trabalhando e visitando esses amores e esperando o dia em que eles vão acender uma luz na consciência e no coração, como aconteceu com André, que numa prece conseguiu perceber a presença de Clarencio até que retornem para os caminhos da paz. Esse é o exercício que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui, porque é o exercício que os nossos parentes desencarnados fazem conosco. Se nós fizermos a partir de agora, será muito mais fácil quando nós formos para lá. Aprender a ouvir agora é base para uma paz quando desencarnarmos, no sentido de que aprender a ouvir é entender as escolhas dos que amamos, apoiar, auxiliar, continuar com as nossas obrigações, com as nossas atividades, não ser conivente, mas não abandonarmos eles sem darmos o apoio justo. Isso é saber ouvir. Então, eu vou deixar aqui um convite para um exercício que todos nós podemos fazer. A próxima vez que você receber uma notícia sobre uma dificuldade que um filho, um parente, enfim, pode ser uma doença, uma dificuldade financeira, e depende da idade que você receber, tenta olhar isso com o olhar da imortalidade. Porque, como diz uma frase, melhor dizendo, do Padre Fábio, que eu gosto muito, ele diz assim: de que adianta morrer, de que adianta, melhor dizendo, viver se a alma, diante de uma doença, por exemplo, de difícil cura, de que adianta permanecer vivo se a alma permanece doente? Não é melhor desencarnar curado da alma, ainda que o corpo pereça? Então essa é a lógica que a gente aplica quando a gente vê aqueles que a gente ama enfrentando provas e expiações. Não devemos tentar remover. A gente pode encontrar soluções para dar encaminhamentos, mas é preciso que esses nossos espíritos recebam, esses nossos amores, melhor dizendo, recebam dos nossos conselhos essa visão de que isso deve significar para eles a aquisição de patrimônios espirituais. Nunca de fuga ou de tentar demover consequências de escolhas erradas, porque isso agrava a viciação. Eu garanto para vocês que eu sei que não é fácil, eu vivo esses desafios diariamente, mas é o caminho que nós temos. Porque a paz que nós precisamos ter não virá porque nenhum daqueles que nós amamos deixará de sofrer. Nós temos uma parcela dos nossos amores aqui, nesse pequenino núcleo familiar. Quantos outros estão espalhados vivendo as suas experiências evolutivas? Quando nós desencarnarmos, esse exercício irá se acentuar. Então é melhor vivenciá-lo a partir de agora. E esse é o convite que esse capítulo traz para mim e para você.
Nós encerramos aqui o nosso estudo com muita alegria por podermos angariarmos essas informações. Abençoado André Luiz, Emmanuel, mãos de Chico Xavier, que nos dão o ensejo de prepararmos esse saber ouvir a partir de hoje, a partir de agora, para que quando a gente vá para o plano espiritual, a gente já esteja educado e disciplinado para conseguirmos auxiliar os que aqui ficarem. É com essa gratidão que a gente então encerra, sempre sugerindo que você deixe aí as tuas dúvidas, as tuas perguntas para a nossa live, que já é no próximo sábado, primeiro sábado do ano, primeiro sábado de janeiro. Nós te esperamos lá para tirarmos as dúvidas dessa sequência de capítulos que nós estudamos. Um abraço, que Deus nos abençoe, um feliz ano novo, uma feliz virada de ano, respeitando aí os cuidados das normas sanitárias, nos preservando aqueles que nós amamos, e assim tudo certamente se dará com paz e serenidade, porque o ano novo traz desafios e aprendizados importantíssimos para todos nós. Esse deve ser o nosso espírito na chegada do ano. Aprendermos com o que vier. E assim nós desejamos que a tua virada de ano possa ser de muita paz, de muita alegria, de muita serenidade. Um abraço e até o nosso próximo estudo.